Boa noite, pessoal. Boa noite. Bem-vindos ao Pátio of Science de Valadares. Acho que a galera tem um videozinho aí para poder passar no início, que daqui a pouquinho a gente vai começar a conversar aqui sobre a nossa mesa, viu, galera? Mas o Pátio of Science está aí acontecendo em Valadares, pela sua segunda vez nesse momento aí de pandemia, pela terceira vez pela Univale. Então, cadê o videozinho, pessoal? Acho que tem um videozinho. Eita, nós. Olhe, vem aqui que eu vou tentar dizer o que é que você faz comigo quando eu te vejo. Veja, veja bem, talvez possamos ir um pouco mais além que isso. Deixa eu conduzir você pra minha sina, pois algo me fascina em ti, que eu nem sei que nome dá. Somente uma universidade completa te conduz para uma vida de sucesso. E aí, minha gente, agora sim a pessoa voltou. Boa noite a todos que estão chegando aí. Cheguem mais, que o bate-papo é muito interessante, muito importante, contextualizado com a realidade de Valadares. Então, sejam bem-vindos ao Pátio of Science 2021, Festival Internacional de Divulgação Científica. Essa é uma realização da Univale, e para a realização deste grande evento, nós contamos com parceiros muito importantes, como o IFMG, Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Governador Valadares, e a UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Governador Valadares, além da Univale TV, que está dando todo o suporte para essa transmissão. E não podemos nos esquecer de todos os participantes desta live. São vocês que abriram esta noite, gente. Muito obrigada por estarem aqui com a gente, tá bom? O festival, o Party of Science, ele teve início no ano de 2013, em Londres, por iniciativa de estudantes que queriam contar aquilo que eles pesquisavam para as pessoas que se beneficiariam das suas pesquisas. O evento acontece em vários países do mundo, e Valadares, através da Univale, está sediando pela terceira vez esse grande evento. Essa é a segunda oportunidade que está acontecendo totalmente online. Hoje teremos na nossa programação uma conversa sobre chuvas, melhor com ou sem elas. Eu sei que o nosso evento é melhor com vocês, então bora-se embora. Nessa live, a gente tem uma equipe técnica nos dando todo o suporte. Daniel, Samuel, muito obrigada por todo o suporte. E desde já, a gente agradece demais vocês que estão abraçando essa ideia conosco e estão proporcionando a realização desse evento. Depois da nossa apresentação, da nossa discussão, da nossa mesa redonda, a gente vai ter um espaço para perguntas. Então, toda e qualquer dúvida que vocês quiserem trazer para os nossos professores responderem a vocês, sintam-se à vontade, que todas serão muito relevantes e importantes para o desenrolar das discussões. Ao fim da conversa, do evento, a gente ainda vai ter um sorteio virtual, tá? Um sorteio virtual para quem vai participar do sorteio de brindes, porque aqui a gente, assim, traz conteúdo de qualidade, também traz o que a gente gosta, né? Sorteiozinho de coisas, né? E não é qualquer coisa, tá? A gente teve aí anteriormente sorteio de pizzas do pessoal da Mustache, e agora, na nossa mesa, nós vamos ter o sorteio do kit da cervejaria House Malt. Ó, eu também quero, viu? Ô, equipe de comunicação, posso colocar aí meu nome nesse formulário? Porque eu quero colocar meu nome. Não quer saber, não. Vou sortear também, porque House Malt patrocina nós. Quero! Se eu fosse vocês, eu não perderia, hein? Então, galera, vai ter o sorteio. Você tem que estar presente no momento do sorteio para pegar o seu kit. Fiquem aí online até o fim da nossa mesa para participarem do roteiro. Vamos ter aí uma roda de Jequiti daquelas, beleza? Então, muito obrigada pela Mustache e pela cervejaria House Malt pelo apoio no nosso evento aí, que é tão importante. Então, sem perdermos mais tempo, vamos para o nosso bate-papo da noite sobre chuvas, melhor ou com sem elas? Com sem elas, né? Para esse momento, apresentamos a pesquisadora Daniela Cunha,
geógrafa, mestre em extensão rural, doutora em geografia e professora do IFMG Campus Governador Valadares. Ela acredita que o Pint of Science é uma ótima oportunidade de apresentar à comunidade o que é produzido nas instituições de ensino. Simbora, vem pra cá, dona Dani! Boa noite, Dani! Boa noite, Tati. E agora, né, vamos apresentar também o nosso professor, também vai compor essa mesa, o Fulvio Cupolillo. O Fulvio, ele é geógrafo, pós-graduado em Geografia Humana, mestre em Meteorologia Agrícola e doutor em Geografia, com foco em análise ambiental. Ele foi coordenador do Instituto Nacional de Meteorologia e atualmente é professor do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Governador Valadares. Ele faz parte do corpo docente de cursos de pós-graduação e mestrados profissionais em sustentabilidade e tecnologia ambiental. Simbora, chegue mais, dona Fulvio, boa noite. Boa noite, Tati. Então, apresentado devidamente aí a nossa mesa, vou dar espaço para a Dani, para ela trazer dados sobre essa realidade e, com base nesses dados, a gente começar as nossas discussões e as nossas conversas. Fique à vontade, Dani. Bem, boa noite a todos aí que estão nos assistindo, né, pela Univale no YouTube. Nós estamos muito felizes em estarmos participando desse momento hoje com vocês. O melhor mesmo seria se estivéssemos num bar, né? Mas como não podemos, vamos levando por aqui. Bom, eu quero, antes de mais nada, agradecer a professora Tatiele, que é nossa colega lá no campus IFMG-GV, ela que teve durante todo esse tempo intermediando, né, o PAIT entre a Univale e o Instituto, me convidou, né, para apresentar uma proposta aqui para a gente conversar um pouco, né, e a gente vai tentar fazer isso aqui hoje com a participação de todos vocês. Quero agradecer ao professor Fulvio por ter aceitado, né, agora já o meu convite da professora Tatiele, né, e nos ajudar a tecer esses comentários, a pensar essas questões sobre chuva aqui na nossa região. Ele vai nos ajudar muito e, com certeza, enriquecer muito a mesa, mesmo porque vocês observem aí, né, ele é um cara muito mais experiente do que eu, né? Acho que está bem imperceptível. É só modesta, né? Uma mesa dessa aí, bem mais experiente, bem mais conhecimento, né? E assim não vai. Não podemos esquecer da Carolzinha também, Caroline, que teve também isso, e a Carol também, que processo. Junto, isso aí. Fulvio, seu áudio está fechado, menino. Ai, deixa quieto. Deixa nós. Ó, Danizinha. Aí, agora abriu. Então, estou dizendo que ela fala assim porque ela foi minha aluna, né? E aí, daqui a pouquinho, ela vai me chamar de pai, né? Toda vez que eu dava uma palestra, ela me apresentava como... esse é igual um pai para mim, né? Eu quase dava vontade de matar. O pai acadêmico, né? O sujeito quase me trucidava. Mas isso é bom, né? Ele me trucidava, mas ficava lisonjeado. Eu sei disso. Bem, gente. E, além disso, quero agradecer também aí toda a Univale, especialmente em nome aí da sua equipe técnica, né? Os meninos que estão dando suporte para a gente aí. Eu já vou pedi-los para compartilhar com vocês os dados que a gente vai apresentar muito rapidamente aqui, né? Porque o foco principal é realmente nós conversarmos aí um pouco, né, participarmos todos aí de forma mais mútua, mas esses dados são interessantes para a gente, de certa forma, contextualizar o porquê da chamada dessa mesa, né, o porquê da chamada dessas discussões aqui, especialmente para a Bacia do Doce, mas especialmente ainda para Governador Valadares, que é o nosso município base aqui. Então, esse título, né, chuvas, melhor com elas ou sem elas, né? A resposta vai depender muito de com quem você esteja conversando e em que época do ano você está conversando. Se, por exemplo, você começar a conversar com um ribeirinho em meio a um período de estação chuvosa, né, em que as chuvas estão acontecendo de forma mais severa, né, ele vai falar assim, não, já está chovendo muito, eu prefiro que essa chuva acabe, eu prefiro ficar sem as chuvas. Por outro lado, né, se você estiver conversando com um agricultor em um período de secas severas, né, ele vai falar assim, pelo amor de Deus, manda chuva, vem chuva, né? Então, a verdade é que, né, a gente nunca vai conseguir agradar, né? A gente nunca, né, caso aí as chuvas, né?
e especialmente aqui nessa região, e vocês vão observar isso pelos dados, né, que eu vou apresentar agora para vocês, né? E dentro desse contexto, a gente vai tentar achar essa resposta aí, né? Chuvas, melhor com ou sem elas, especialmente aqui para esse contexto de Valadares. Então, aqui, só para contextualizar mesmo, essa é a região da Bacia do Doce, né? A bacia, que é uma bacia que compreende os estados de Minas e Espírito Santo. Aqui nós temos os principais rios da bacia, e um afluente que não é principal, mas é muito importante, porque é da confluência, né, da junção aí do Rio do Carmo com o Rio Doce, com o Rio Piranga, né, que a gente tem a formação do Rio Doce, né, especificamente aí o Rio Piranga, que nasce na região de Ressaquinha, é o principal afluente nascente aí, que vai dar origem ao Rio Doce, e o Rio do Carmo na região de Ouro Preto. Aqui, né, eu já estou mostrando aí que quando a gente fala em dados climáticos e dados meteorológicos aqui para a bacia do Rio Doce, a gente pensa logo de forma bem imediata nas estações climatológicas do IMET. Então, aqui só para situar vocês, né, da localização dessas estações. Os dados que eu vou apresentar, né, são poucos dados, eles são fruto, né, de trabalhos desenvolvidos aqui no Instituto Federal, né, de Governador Valadares, alguns, né, elaborados por mim, outros elaborados sob a minha orientação, né, estudantes aqui do Instituto. Então, eu fiz um compilado, né, do que eu julguei que fosse mais pertinente para ser apresentado aqui para vocês, tendo por base aí os dados dessas estações do IMET, né, o qual nós temos uma aqui no campus do Instituto Federal de Minas Gerais, campus GV. Aqui, né, a grosso modo, a gente tem uma distribuição, né, anual das chuvas. Eu sei que o professor Fulvio não gosta desses dados anuais, né, mas eu acho importante a gente apresentar aí, uma média de chuvas, né, ocorridas na bacia, né, a gente vai observar aqui, em média, na bacia, de 1991 a 2019, ocorreu em média aí 1.238 milímetros de chuvas anual, tá certo? Com o desvio padrão, nós vamos atentar para o fato aí de que foram, né, quase que o número equivalente de anos que choveram, ou seja, muito acima desse desvio padrão, que teve uma anomalia positiva, assim como também as anomalias negativas. Destacando que nos últimos anos da bacia, de um modo geral, né, a gente vai observar que as anomalias negativas, né, elas têm se destacado mais, inclusive, que as anomalias positivas, né? Então, esse é um dado aí importante. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que a gente está tratando aqui de uma primeira variabilidade, que é anual, né? Ou seja, esses dados de chuva, né, eles têm uma média, né, e dentro dessa média vai ocorrer uma variação, mas estando dentro do desvio padrão, é uma variação aceitável, né? É uma das técnicas de análise, né? Óbvio, tem outras, e estando muito acima ou muito abaixo desse desvio, que a gente vai considerar aí como anomalias positivas ou anomalias negativas. Uma outra variabilidade, né, que a gente vai observar aqui na bacia do Doce, é uma espacialização de regiões pluviométricas. Então, a gente tem uma região pluviométrica 1 aqui, que vai ter uma variação de chuvas entre 900 e 1.100, 1.180 milímetros, e a outra região que vai ter uma variação, que é a região 2, maior, né, de 1.270 a 1.420 milímetros de chuvas anuais, em média, né. Então, essas regiões pluviométricas foram feitas, né, a partir de um método de partição que utilizou os dados anteriores. E aí nós vamos observar aqui, né, essa região pluviométrica 2 é a região da bacia onde a gente concentra aqui as maiores altitudes, a gente vai ver para o futuro que isso tem uma relação com essa variação, e a região pluviométrica 1 é onde a gente tem aqui as menores altitudes da bacia. Uma outra variabilidade muito interessante para ser observada aqui no caso do Doce diz respeito às estações chuvosas. Nós temos duas estações chuvosas muito bem definidas, que é a estação chuvosa seca, que vai de abril a setembro,
e a estação chuvosa úmida, que vai de outubro a março. E aí, quando a gente faz o mapeamento, né, e a gente compara esses dados, nós vamos observar que cerca de 80% a 85% das chuvas que ocorrem aqui na bacia, elas se concentram justamente no período da estação chuvosa, e cerca de 15% apenas no período da estação seca. Então, quando se fala em um ano seco ou um ano chuvoso, a gente está se referindo especialmente ao que aconteceu durante o período chuvoso. Porque é nesse período chuvoso, né, a falta de chuva, o excesso de chuva desse período, que vai ser determinante até mesmo para essa classificação anual, tendo em vista que, né, cerca aí de 85% das chuvas que ocorrem na bacia, normalmente ocorrem dentro desses 6 meses dessa estação, e os outros 15% dos 6 meses aí da outra estação. No mês de junho e julho, por exemplo, aqui na nossa região, chove-se menos de 10, a média é cerca de 10 milímetros de chuva por mês, ou seja, praticamente não chove nada. Então, se já não chove nada, chover um pouco mais ou um pouco menos, ou mesmo que seja algo severo, dentro desse período não vai causar tanto efeito aí para a região da bacia. Aqui, né, já pegando aí esses dados anuais de Governador Valadares, mais uma vez, né, eu destaco aí a questão das médias, né, Governador Valadares tem médias mais baixas de chuva, ela está naquela região, o município está naquela região pluviométrica 1, cerca de 970 milímetros para esses últimos anos. Aí eu quero chamar atenção aqui para alguns dados, né, interessantes. Aqui em Valadares, mais até do que na bacia, né, os últimos 9 anos se destacaram, especialmente aqui, pelo menos 4 anos, né, de anomalias negativas, ganhando especial destaque ainda os anos de 2014 e 2015. Se a gente faz uma análise de tendência, essa análise de tendência em cima desses dados, demonstram que os dados tendem a cair cada vez mais, ou seja, tende-se a ter anos cada vez mais secos aqui na região, né, infelizmente. E um outro aspecto interessante aqui, que todos nós lembramos, né, aí, né, das enchentes, da enchente que aconteceu no início de 2020. E aí é bom a gente observar que nem sempre um ano com uma anomalia muito positiva, ele vai trazer consigo enchente, bem como as enchentes não estão totalmente relacionadas a esses anos aí com anomalias totalmente positivas. O fato aqui é o que aconteceu em 2020. A gente vê que é um ano que ficou próximo à média, em termos de chuva, mas que as chuvas do início do ano trouxeram, né, bastante catástrofes aqui para a região. Aqui, rapidamente, né, são esses dados de janeiro, fevereiro e março do início do ano. A gente vai observar que, para esse acumulado de 3 meses em Governador Valadares, era esperado cerca de 370 milímetros e choveu 650 milímetros, ou seja, cerca de 75% a mais do esperado. E na bacia, né, choveu em torno aí, né, no total das médias da bacia, em torno de 62% a mais do esperado. Então, houve uma concentração realmente de chuvas muito grande nesse primeiro trimestre de 2020 e, mais especialmente, nos meses de janeiro e também no mês de março. E aí eu peguei um mês como referência, né, analisando as cartas sinóticas lá do INPE, né, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é uma outra fonte de dados, né, esse aqui é até um trabalho também que foi orientado de TCC. A gente vai observar que essas chuvas, tanto no mês de janeiro, fevereiro e março, elas foram provenientes especificamente de um sistema que a gente chama de ZACAS. Então, só no mês de março, por exemplo, 75% das chuvas, ou seja, 287 milímetros, mais que o dobro do esperado para aquele mês, veio aí desse sistema que são as ZACAS. E aqui, só para chamar atenção também, né, para essa questão aí, né, nós vamos ver que essas chuvas, né, igual, por exemplo, o mês de março, o gráfico, infelizmente, não ficou numa boa qualidade, mas a gente tem aí diariamente os 3 meses, a gente observa o tanto que essas chuvas desses sistemas, como as ZACAS, elas ficam concentrados em poucos dias. Por exemplo, finalzinho de fevereiro, o início de março, os 8 primeiros dias de março, a gente teve um evento de ZACAS, né?
em que, em um dia apenas, no dia 2 de março, choveu o esperado para todo o mês, né? E foi aí que, inclusive, a Defesa Civil soltou, né, o risco aí, o rio já estava atingindo a cota de inundação e o risco das enchentes. E aí, por outro lado, né, a gente vai observar que aqui no início de janeiro, né, teve-se pouquíssima chuva e nós tivemos aquela grande inundação. E aí eu volto naquela região pluviométrica, né, a região 2, onde a gente tem as altas altitudes e volumes de chuvas maiores, né? Como que isso pode ter chegado até aqui e afetado, né, tudo isso. E aí, né, consequentemente, né, eu volto, né, a fala, a partir desses dados, né, eu volto, né, a minha fala inicial, né, porque, como vocês perceberam aí pelos dados, né, o cenário, ele na bacia do Rio Doce, especificamente aqui em Governador Valadares, usando um exemplo mais específico, o cenário não é bom, né, nem para o ribeirinho e nem para o agricultor, né, porque nós temos realmente os períodos de seca, né, na região, que é o período da estação seca, que pode ser agravado quando na estação chuvosa as chuvas não acontecem, e infelizmente as chuvas, quando acontecem, elas acontecem aí de uma forma realmente muito concentrada, né? Não só aqui em Valadares, mas em toda a bacia, o que facilita aí esse processo de ocorrência de enchentes. E é em cima disso aí, né, que nós vamos começar aí as nossas discussões. Eu agradeço a atenção de todos vocês e vamos para discussões que é o melhor que se tem hoje para essa mesa. Muito obrigada. Obrigada, Dani. Você trouxe esses dados sobre as variabilidades das chuvas, sobre dados aí específicos da bacia do Rio Doce e de Valadares, né? Então, eu queria entender um pouco mais da perspectiva de vocês. A gente viu que as chuvas estão, de fato, concentradas aí no verão, né? Esses 6 meses de verão. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre esses sistemas atmosféricos, que acabam interferindo nessas chuvas concentradas e as enchentes que são geradas na região. Como é que elas funcionam, o que elas são mesmo, para o pessoal entender essa especificidade da região de Valadares. Você quer comentar, Fúvio, agora? Passa para mim. Você que sabe. Abre o áudio, Fúvio, abre o áudio, Fúvio. A gente pode fazer nessa... Primeiras damas. Que homem cavalheiro, rapaz. Você tá vendo? Bom, como... Eu sou dessa época ainda. Como eu mostrei ali, né, a gente tem um sistema... Na verdade, a gente tem vários sistemas atmosféricos, né, que atuam aqui na região da bacia, né, e um desses sistemas é justamente as ACAS, né? As ACAS comumente é chamada de Zona de Convergência do Atlântico Sul, mas tem uma equipe também, um grupo de pesquisadores que já tem a chamada de Zona de Convergência da América do Sul, justamente aí por causa do seu maior volume de umidade, né, ser muito mais oriundo da área continental, né, da região amazônica, principalmente ali, da umidade da Amazônia, do que da área oceânica. Então, vão existir aí, né, ainda está no impasse, vamos dizer assim, né, ao uso dessas duas nomenclaturas, né, e esse sistema, né, que é caracterizado aí de uma forma mais simples, né, por um conjunto de nebulosidade que se estende desde a Amazônia até aqui a região sudeste, que normalmente é um dos maiores responsáveis por esse maior volume de chuvas que acontece aqui na região durante aí a estação chuvosa. E como vocês viram, né, são volumes de chuvas normalmente que podem vir, né, mais altos, mais concentrados, e às vezes um dos maiores problemas da bacia é justamente esse, né, essa maior concentração, né, desse volume de chuvas em poucos dias, né, o que normalmente aí é um dos principais responsáveis, né, pelas inundações, né, ocorridas na região. Às vezes já vem de alguns dias com volumes menores, e quando acontecem aqueles dias com volumes maiores, né, aí a inundação realmente acontece.
Então, eu vou me ater aí às ACAS, né, para deixar o Fulvio falar um pouquinho também, caso ele queira complementar, né, citar alguma outra coisa. Ok. Bom, eu queria apenas fazer algumas colocações, que é o seguinte. Eu já aprendi há muito tempo que trabalhar com dados mensais para a bacia do Rio Doce, Minas Gerais, é complicado. Por que é complicado? Porque quando você tem uma chuva num determinado mês, ela, na realidade, ela está concentrada numa parte desse mês. Então, normalmente, as chuvas que ocorrem em janeiro, como ocorreram, esse ano ocorreram em fevereiro, em janeiro foi um veranico, um período de estiagem dentro da estação chuvosa, que todo ano tem no mês de fevereiro, este ano foi em janeiro, né? Na realidade, você tem uma distribuição do mês em decêndios. O que é decêndio? São 10 dias. Então, um mês tem 3 decêndios, um ano que tem 12 meses tem 36 decêndios. Desses 36 decêndios, à medida que você vai descendo o Vale do Rio Doce, vai aumentando o número de decêndios secos, a tal ponto que, por exemplo, aqui em Governador Valadares, nós temos na climatologia 28 a 29 decêndios secos, ou seja, 36 menos 28 ou 29, o que sobrou, que praticamente são 6 decêndios de chuva, que normalmente coincidem com os meses de dezembro e janeiro como os meses mais chuvosos. No passado, a distribuição das chuvas eram mais bem distribuídas dentro da estação chuvosa. O que é a estação chuvosa? Outubro a março, né? À medida que a variabilidade climática vai acontecendo, o que está ocorrendo é que está aumentando o número de decêndios secos e diminuindo o número de decêndios chuvosos, de tal maneira que as chuvas estão concentradas praticamente em 2 meses e meio dentro da estação chuvosa. A Daniela mostrou dados aí até 2019, mas na hora que você pega, por exemplo, de 2019 para 2020, ou seja, outubro de 2019 a março de 2020, que é a estação chuvosa, foi uma das maiores estações chuvosas que nós tivemos. Só para vocês terem uma ideia, eu faço parte do grupo do PELD, do Programa Ecológico de Longa Duração, do Parque Estadual do Rio Doce. E eu trabalho com clima lá. Então, para vocês terem uma ideia, no período de 2019 para 2020, há mais de 10 anos, as lagoas não aumentavam, e nós estamos falando de 42 lagoas tectônicas, elas não aumentavam o seu nível d'água, só ia diminuindo. E de 2019 para 2020, choveu tanto que transbordou em todas as lagoas. A água chegando em locais que fazia mais de 10 anos que não chegava. Então, está havendo um processo de variabilidade aí que pode ser um gatilho para o aumento da estação chuvosa. A Daniela mostrou dados aí de 2014 para cá, realmente, 2013, 2014 para cá, a estação seca aumentou mais ainda, inclusive. Né? E aí, um exemplo que está nos dando a natureza é que quando você olha para a paisagem, principalmente entre Governador Valadares e Aimorés, você verifica que o número de aroeiras, que é uma planta típica de clima semiárido, está aumentando nessa região. E está aumentando por quê? Porque a região como um todo, ela está passando por um processo de semiaridez. Ou seja, nós estamos deixando de ser um clima mais tropical de altitude e partimos para um clima mais
semiárido. Nós estamos cada vez mais secos. Então, quando o valadarense reclama da falta d'água, da dificuldade de água na região, que não chove, enfim, uma opção de coisas, não tem nada de anormal nisso, não. É o processo da variabilidade climática em que está aumentando a estação seca e diminuindo a estação chuvosa. E alertando para um detalhe, a quantidade de chuva que chovia antigamente é praticamente a mesma, só que agora está concentrada. Por isso que quando você tem chuvas em dezembro e janeiro, você tem um aumento exacerbado do volume d'água. Você começa a ter chuvas intensas. E essas chuvas intensas vêm acompanhadas, motivo delas, a Daniela falou aí, que é a zona de convergência da América do Sul. Eu prefiro a América do Sul, a Dani sabe disso, né? E outros pesquisadores também preferem, e que é nada mais, nada menos que um mecanismo que tem lá na Amazônia, chamado Alta da Bolívia, né? Que recebe os ventos alísios que vêm do Oceano Atlântico e transfere numa esteira de umidade até a nossa região sudeste. E essa esteira de umidade fica estacionada e circulando de noroeste da Amazônia ao sudeste brasileiro, do sudeste brasileiro ao noroeste da Amazônia. E aí começamos a ter aquelas chuvas de invernada, em que aumenta o nível de água dos rios, começa a ter desabamento de encostas, as donas de casa começam a reclamar porque as roupas estão no varal há mais de 10 dias e não seca, né? E por aí vai. Tá certo? Então, a conotação que eu queria dar é isso. Aproveitar aqui para o gancho, né? Então, você está falando aí que realmente houve uma mudança, né, no regime de chuvas, houve a concentração, e aí a Dani também tinha falado que as chuvas, na verdade, as enchentes que acontecem em Valadares, elas também não acontecem só em função da chuva da região, mas também pela chuva dos entornos, né? Sim, que acabam claro. também fazendo impacto direto dessas condições. Sim, claro. Por quê? É exatamente a zona de convergência da América do Sul. Ela vai do noroeste da Amazônia, passa pelo centro-oeste, passa pelo sudeste, em cima da bacia do Rio Doce, exatamente onde nós estamos, entre 19 graus de latitude e 20 graus de latitude, e vai até o litoral do sudeste. Então, essa esteira fica circundando nesse trecho. Então, nós somos premiados. Aí, vem o ser humano, que é importante também falar isso, que a culpa não é da natureza, vem o ser humano e ocupa uma ilha fluvial, conhecida como Ilha dos Araújos, e não quer que a ilha inunde. Claro que vai inundar. A ilha do Rio é uma área de risco. Com certeza. Ô, Dani, e você mencionaria, além dessas influências que o Fulvio mencionou, outras condições climáticas e morfológicas que influenciam nesse fenômeno que está sendo observado para a formação das enchentes na região de Valadares? Bom, eu acho interessante, o Fulvio começou a citar aí a questão da semiaridez, né, que a região tem passado, e ao mesmo tempo ele reforçou, né, o que eu havia falado, da questão da estação chuvosa, né, a concentração das chuvas na estação chuvosa e em poucos dias da estação chuvosa, então, e essa questão da influência antrópica, né, sobre essa região. Nós estamos aqui, né, na bacia do Rio Doce, e mais especificamente aqui nesse entorno, como ele falou, de Valadares até Aimorés, numa das áreas mais degradadas da bacia, né, que passou por um processo de ocupação aí com a pecuária extensiva, né? A gente viaja aí pelas regiões da bacia, a gente observa muitas áreas de solo exposto, e o que vai se observar além disso, né? Que essas chuvas, ao estarem muito concentradas, né, em poucos dias, em volumes muito elevados, em uma região, né, de exposição de solos como é a nossa, ela tende a promover ainda mais um processo acelerado de assoreamento. Né? Então, a junção desses fatores, né, vamos pensar aí, no uso antrópico do solo inadequado,
com esse processo cada vez maior de concentração das chuvas em poucos dias, altos volumes, né, faz com que esse processo de assoreamento ele já venha ocorrendo, né, há muito tempo aqui na região e, consequentemente, né, aumentando aí, né, o nível da calha fluvial. E aí o que vai acontecer, né? Esses volumes de chuvas mais concentrados, né, nesse curto período de tempo, em que eu não tenho condições, né, ambientais para essa água infiltrar. As condições ambientais promovem muito mais o escoamento do que a infiltração. Então, isso favorece muito esse processo de inundação nas regiões aí da bacia, e especialmente aqui na região de Governador Valadares, que nós já estamos bem a jusante da bacia, ou seja, né, todo esse volume que está caindo da cabeceira está chegando aqui, ainda está chegando esse processo de assoreamento, né, que já traz esses resíduos até mesmo, né, com esse período de chuvas mais intenso, e isso favorece aqui, por essa condição plana, essa condição topográfica nossa, né, essa maior, vamos dizer assim, predisposição, podemos também dizer, às enchentes. Mas eu costumo brincar, né, com os meus alunos, que eu estava acostumada ali com a região de Caratinga, né, onde o desnível topográfico entre a nascente e a cidade é muito elevado, né? Então, quando chovia muito na cabeceira do rio Caratinga, imediatamente essa chuva chegava em Caratinga e causava inundação. Não dava tempo nem da Defesa Civil praticamente avisar, né? Nossa. Aqui em Governador Valadares, praticamente a gente tem esse ponto positivo, né? Vamos brincar, né? Já que a gente está numa conversa mais informal, né? Que, né? Não tem a cerveja, mas tem a informalidade, né? Eu costumo brincar com os alunos que pelo menos a gente tem isso aí. Choveu muito nas cabeceiras, né? Nos locais onde os desníveis topográficos são maiores, a Defesa Civil consegue monitorar isso muito melhor, né? E avisar as populações ribeirinhas. Então, eu costumo dizer que aquela pessoa que é pega de surpresa pela chuva aqui, né, ela é pega de surpresa porque ela não acompanhou os avisos da Defesa Civil. Essa é uma realidade, né, porque esse processo de acompanhamento aqui, pelo menos pela localização de Valadares, né, frente à bacia, ele é muito melhor. E eu só queria aproveitar, apesar do nosso foco hoje ser muito mais as chuvas em relação às enchentes, mas tem um aspecto aí que eu acho muito interessante, né? Que como essas chuvas elas estão cada vez mais concentradas e estão cada vez mais escoando rapidamente, não ficando no sistema, ou seja, não infiltrando, no período da seca não tem nascente. Não tem água para alimentar o rio. Né? A gente está acostumado aí, né? Quando chega o período da seca, que não tem água para abastecimento das áreas urbanas, não tem água nos açudes para, né, para os animais beberem excessivamente, todo mundo culpa, nós estamos passando por um período de seca porque não tem chuva, ou porque não está vindo chuva, né? Não é isso, né? Como o Fulvio bem disse, e quando a gente observa, por isso que eu ainda assim, eu gosto às vezes de apresentar os dados anuais, eles estão muito próximos à média, estão dentro dos desvios ali. Se pegar das estações chuvosas, é a mesma coisa. Eu não trouxe mais dados, até para não alongar isso aí. Mas se a gente pegar das estações chuvosas, também estão muito próximos à média e dentro dos desvios padrões. Se utilizar outros índices para analisar isso aí, como o índice de anomalias de chuva, a gente vai perceber isso também, né? Então, o que vai acontecer? É o fato de essas chuvas estarem ocorrendo muito concentradas e não tendo mecanismos de infiltração, né, no solo para alimentar nascentes, que tem, consequentemente, agravado ainda mais os problemas da seca na nossa região. Os volumes de água estão ficando cada vez mais baixos justamente por isso. Então, não é só a culpa da chuva, muito pelo contrário. A chuva está acontecendo em volumes muito próximos à média, dentro do desvio padrão, mas essa chuva não está tendo condição de escoamento. Então, eu costumo dizer que quem alimenta rio, principalmente em período seco, é nascente. É óbvio que para que a nascente seja alimentada, eu preciso de chuva, mas eu não preciso só da chuva. Eu preciso de um sistema, né, de um solo, né, de uma ocupação de solo que favoreça a infiltração dessa chuva.
Eu vou aproveitar e mencionar, já que vocês estão batendo muito nessa questão das ações antrópicas, né? Acho que seria interessante a gente começar a falar sobre as consequências do desastre ambiental da Samarco na região. O Fulvio quer falar alguma coisinha antes da gente começar esse assunto? Eu gostaria de complementar. Eu gostaria de complementar a fala da Daniela, porque só para o telespectador entender que o Rio Doce ele sofreu mudanças no seu trajeto, em sua gênese. Então, houve um período em que soergueu a Serra do Caparaó e a chamada Serra do Macuco, que fica ali para o lado do Parque Estadual do Rio Doce. E no soerguimento dessas serras, o Rio Doce mudou de curso e foi abandonando muitos meandros, muitas curvas fechadas dele. Esses meandros abandonados se transformaram em lagoas tectônicas. Por isso que essa região aqui do Vale Médio do Rio Doce é toda cheia de lagoas, que nada mais são do que meandros abandonados do Rio Doce. E as lagoas na região têm uma importância muito grande. Quando eu falo isso, eu falo até com uma certa tristeza, porque tem muitas lagoas que já desapareceram na região, inclusive aqui em Valadares. Ou se não desapareceram, estão em processo de desaparecimento. Essas lagoas, elas funcionam no equilíbrio com os rios. Na época da estação seca, como não chove, quem alimenta os rios são as lagoas. Uhum. Na época da estação chuvosa, quem alimenta os rios, e aí o fluxo é contrário, é do rio para as lagoas, é a chuva que vai alimentar esse processo. Mas na estação seca, são as lagoas que funcionam. Então, quando você mata uma lagoa na região, você está matando todo um processo de drenagem da região. Isso é uma característica típica do Vale do Rio Doce, principalmente o Vale Médio do Rio Doce. Né? Era o que eu gostaria de complementar. Claro. Daniela. O Tiago até queria dar um oi aí para a galera, é muita gente boa aí assistindo a gente. A Adriana também, um abraço para você. A Adriana que deu esse espaço, tanto para a gente do IF, quanto para a galera da UFJF trazer essas pautas, nos proporcionou essa possibilidade de parceria. Obrigada, Adriana. E o Tiago falou aqui, Tatiele, é isso mesmo. Eu também gostaria de saber como o desastre da Samarco interferiu nessa dinâmica pluviométrica. Então, agora a gente vai realmente deitar e rolar, né? Porque o que não falta é interferência, né, desse impacto. Então, aí agora vocês que lutem, que vai começar a falar, porque agora vai desandar a falar. Bem, como o Fulvio é cavaleiro, né? Como eu comecei a falar dessa questão do assoreamento aí, né? Como eu estava dizendo, né? Assim, se a gente for pensar em termos de uso de ocupação do solo aqui da região, né? Já há longo tempo que esse processo de assoreamento vem ocorrendo e ele agrava ainda mais, né, junto a essa concentração de chuvas, esse processo de ocorrência aí das inundações. A última enchente, né, que especificamente aí, né, a de 2020, né, de janeiro de 2020, quando a gente lembra dessa enchente, lê, né, as matérias de jornal sobre a enchente, vê os relatos de moradores, vê o que a mídia também apresentou, os comentários são todos unânimes, né, sobre o material, né, que ficou alojado nas casas, né, dessas pessoas que sofreram com a inundação, o efeito desse material, por exemplo, nas pinturas, né, a lama que ficou também aí pelas ruas, né, a gente viu cenas, né, dessa lama, especificamente, né, como o Fulvio citou, né, na região da Ilha, bairro São Tarcísio, Santa Rita, que são também as regiões que mais rapidamente inundam na cidade, e os relatos foram todos realmente unânimes, né, uma lama que brilhava, né, ou seja,
uma lâmina repleta de minério de ferro. Né? Então, eu particularmente, né, não vi ainda nenhum estudo científico, né? Inclusive vi relatos na época de que o prefeito ele iria encomendar, né, pesquisa para comprovar isso, né, de que a inundação tinha sido ainda mais rigorosa, né, vamos dizer assim, mais intensa por causa dos efeitos dessa lama. E pelos relatos que a gente viu, pelas cenas, pelas imagens que a gente viu, isso fica realmente bem nítido, né, bem explícito, né, que com certeza não há como negar, né? 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos que, né, foram liberados e que atravessaram os cursos d'água. E, ao mesmo tempo, né, é um material que ele tem uma tendência de cimentação, né, à medida que ele vai se acumulando. Então, só pelo fato dele cimentando, ele vai acumulando, cimentando, vai aumentando essas calhas fluviais. Além disso, as fortes chuvas mais intensas, né, mais concentradas, tendem a acarrear mais ainda esse material, ainda mais porque a gente percebeu que essas chuvas, elas foram desastres, ou seja, elas aconteceram, né, simultaneamente, praticamente toda a bacia, então, né, voltou, né, a trazer mais sedimentos, né, desse material que já estava removido lá na região de Mariana. Então, na minha concepção, sem dúvida alguma, né, pelos relatos que se tem e pelo que a gente observa desse processo de carreamento de sedimentos, né, houve sim, né, um agravamento, né, e eu acredito que essa cota de inundação ela sofreu alteração explícita por causa desses sedimentos que vieram aí, né, desse crime ambiental da Samarco. Uhum. E você, Fulvio, o que você tem a acrescentar sobre essa questão? Olha, eu diria o seguinte: a Samarco não tem nada a ver com o céu. Com o céu, não. O que vem do céu continua vindo do mesmo jeito, com as variabilidades que nós comentamos aqui. O que acontece é o que está na superfície. Por exemplo, se você pegar o Rio Doce na região de Periquito, ou na região do NAC, ele é um leito mais arenoso. Nós, aqui em Valadares, demos azar. O leito em Valadares, ele é muito mais rochoso do que arenoso. Então, a quantidade de material, de minério da Samarco, que ficou alojado nessas rochas submersas, é muito grande. E elas só saem quando você tem um volume muito grande de água, uma vazão muito forte. Para você ter uma vazão muito forte, você tem que ter uma chuva muito intensa. Então, eu lamento informar, mas para os valadarenses, inclusive os que moram na Ilha dos Araújos e nos bairros que sofrem problemas com inundação, que esse problema da lama vai persistir ainda por alguns anos. Toda vez que nós tivermos uma enchente, vamos dizer assim, né? Dizem as más línguas que mais ou menos de 4, não tem nada científico nisso, mas vamos supor que dentro de 4 em 4 anos, quando você tem uma boa enchente em Valadares, o valadarense será premiado com essa lama. Não tem jeito, porque o volume é muito grande. Além disso, eu gostaria também de lembrar a vocês que lá em Mariana, nem é em Mariana, né? É a barragem de Candonga, né? 75% do material que rompeu da barragem do funil estão alojados nesta barragem. Aquela tragédia que aconteceu aqui, senhores e senhoras, representam 25% do que se rompeu. 75% está agarrado lá na barragem da Candonga. Se não tivesse a barragem da Candonga,
a situação ia ser pior. Meu Deus. Então, toda vez que você tem uma zaca, vamos voltar para a zaca de novo, você tem chuvas intensas, né? Chuvas intensas, o que acontece? Esse volume que está na barragem da Candonga vai para o Rio Doce. E, aumentando a vazão do Rio Doce, também aquele material que está preso desde aquela época nas rochas do leito daqui da região de Valadares, se expõe e vão se alojar aonde? Na ilha, que é o lugar do rio, não é o lugar de gente, ou nas margens daqueles bairros que, na realidade, são a várzea do Rio Doce. Por isso que o Rio Doce vai lá depositar material. Então, na realidade, a tragédia da Samarco, o crime da Samarco, o nome que se queira dar, é uma associação entre chuvas intensas, o que a Samarco fez, e mais uso e ocupação do solo urbano de Governador Valadares de uma forma desordenada. E assim, Fulvio, aproveitando, né, então a gente sabe aí que o crime, né, ambiental, ele impactou na calha e no fluxo do rio e acabou gerando essas cheias mais abundantes, que é o que você está mencionando agora, né? Mas acho que é importante a gente trazer para o pessoal um antes e um depois, porque o Rio Doce ele já vinha pedindo por ajuda há um tempo, né? E aí veio o desastre e agravou a situação, né? A Nayane está aqui falando que ela até fez um trabalho na empresa de extração de areia no Rio Doce e no Rio Santo Antônio, onde foi inviabilizada a atividade por 2 anos por conta do aumento da mistura de sedimentos. Então, eu queria que vocês trouxessem um pouco sobre esse cenário. Bom, a gente já está numa situação alarmante para o Rio Doce, né? E como que era esse antes, como que está sendo esse depois, e o que a gente pode vislumbrar aí para os próximos anos para amenizar essas situações, né? Porque é realmente muito preocupante tudo que está acontecendo. Bom, pois é, isso na realidade, Tati, não existe uma solução, né? Existem várias soluções combinadas para o mesmo problema. Tá? Então, nós temos que dar um jeito, logo de cara, de parar de ocupar solo urbano de forma desordenada. Se nós continuarmos a ocupar solo urbano de forma desordenada, o problema só vai aumentar. Né? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, eu gostaria de lembrar que 1979 foi a maior enchente registrada em Governador Valadares e que ela chegou a ocupar aquela região da Praça Serra Lima, Avenida Brasil, por isso que a linha do férrea foi transferida para onde hoje é o Mergulhão. Tá? E não tinha Samarco depois, jogando minério no rio. Então, a questão da enchente não é a culpa específica e somente do material. O material, na realidade, ele está contribuindo para piorar a qualidade de vida das pessoas, porque quando tem uma enchente, você está encontrando minério de ferro na rua. Quando seca, o carro passa, sobe poeira. Né? Várias pessoas passaram mal na Ilha dos Araújos no mês de janeiro de 2020, depois da enchente, né? Crianças, inclusive, por questões respiratórias, por causa da lama seca. Né? Então, e esse efeito aumentou. Aumentou no sentido de piorar. Né? Agora, com relação à mudança climática ou interferência na variabilidade do clima, não. É o contrário. O clima é que vai influenciar nisso aí. Porque as chuvas intensas persistindo, principalmente nos meses de dezembro e janeiro, né, vão aumentar a possibilidade de enchentes, alagamentos e depósitos desse material que só Deus sabe. Eu costumo dizer que isso é igual radioatividade. O remédio chama-se tempo. O tempo é que faz desaparecer. O homem ainda não tem...
Mas, além do tempo, Fulvio, tem ações políticas que podem ser acionadas. Ah, sim, não, é o que eu estou falando, né? Claro. Mas, por exemplo, Candonga teve ação política, ação judicial e conseguiram. Não tem tecnologia para tirar aquela lama da barragem. A barragem está inútil. Uhum. Entendeu? Então, são situações mesmo que são situações mesmo que, no momento, elas são irreversíveis. Por falta de tecnologia. Mas, Fulvio, não existe... Fulvio, Dani também, né? Não existe tecnologia ou alguma técnica para o reaproveitamento desses resíduos, seja os depositados... Existe. Eu já, inclusive, participei de mesas redondas sobre a questão do minério, né? Do problema da Samarco e tal. Existem países desenvolvidos utilizam... Primeiro que eles não fazem essas barragens de resíduos como nós fazemos aqui. Uhum. E quando fazem, há um controle muito grande, né? Há um monitoramento muito forte, há uma mitigação muito forte desse material para não ocorrer acidente. Uhum. Segundo, que existem algumas técnicas já empregadas utilizando esse material para fazer tijolo refratário, para fazer algum tipo de cerâmica que não é de porcelana, é desse material. Uhum. Né? Isso já existe, mas em país desenvolvido. Nos países subdesenvolvidos, Tati, infelizmente, eles vêm, implantam, acava, explora, depois vai embora. Procura um outro lugar. Infelizmente, é isso que acontece. O que falta aí? Políticas públicas, claro. Com certeza, certamente, né? A gente sabe, né, que acaba sendo foco de exploração e ponto, né? E eu queria trazer um pouquinho da perspectiva da Dani, complementando essa sua visão, que já foi bem completa, né, Fulvio? Mas eu queria saber um pouquinho da Dani, da percepção dela sobre essa realidade que a gente está vivenciando, e que não é só Valadares, né? A bacia do Rio Doce como um todo já chegou, Espírito Santo, no litoral. Tá quebrando, né? Inclusive no litoral. Sim. Só para reforçar essa ausência de política pública, e especialmente essa ausência de investimento em conhecimento, em pesquisa. Né? Depois do que ocorreu, né? Como o Fulvio disse, crime, desastre, né? Seja lá o que for, tragédia, a gente observou que, por exemplo, a UFMG, eu sei que desenvolveu, né, os cursos de engenharia desenvolveram vários projetos, né, como essa questão do tijolo, reaproveitamento desse material. Eu lembro que eu vi pesquisas também de instituições mais próximas aqui, como instituições de ensino ali do Vale do Aço, ou seja, várias pesquisas foram realmente realizadas, existem, mas, né, ficam aí presas no campo, infelizmente, das instituições de ensino. Uhum. Né? Ou seja, os nossos pesquisadores, com todo o sacrifício, com toda a luta, né, eles desenvolvem, né, realizam esses trabalhos, realizam essas pesquisas. Se a gente procurar, a gente vai encontrar soluções aqui mesmo no Brasil, nas instituições de ensino aqui do Brasil, só que não há incentivo para que essas pesquisas saiam do papel, porque são pesquisas de cunho ambiental, não são pesquisas de cunho econômico, não são pesquisas que visam lucro, especialmente. Né? Mas falta uma perspectiva de futuro, né, Dani? Assim, com certeza. Tá, beleza, não tem a relação direta, né, mas ela tá indissociada, né, tudo isso. Eu queria só complementar aqui, o Tati, se você me permitir, já permitindo, né, dei um dientrão aqui agora, existe uma alíquota chamada compensação financeira pela exploração de recursos minerais, CEFEM. Uhum. Compensação financeira pela exploração de recursos minerais. 42% disso vai para os municípios que têm jazidas. Então, só para vocês terem uma ideia, quando você explora minério de alumínio,
manganês, sal gema e potássio, 3% desse valor, 3%, é a taxa do Cefem. 2% do Cefem é quando é a alíquota relacionada a ferro, fertilizante, carvão, demais substâncias. 1% é a alíquota do ouro. E 0,2% pedras preciosas, pedras coradas, lapidáveis, etc, etc, etc. Ora, 65% disso tudo vai para o município onde está a mina, no caso lá do que nós estamos falando, Mariana. 23% vai para o Deu uma travadinha. Estado, no caso, e 12% vai. Então, quando Mariana aconteceu aquilo, ela perdeu milhões, a tal ponto que o prefeito de Mariana, com o trabalho da Samarco. Fúvio, tá segurando um pouquinho, mas deu para entender o seu raciocínio aí dessa questão do recolhimento por parte dos municípios que são exploradores, que, né, tem a região explorável e que boa parte dessa renda vai para a manutenção dos municípios, né? E tá travando bastante. Então, essa taxa de... Está travando muito. Está travando muito, Fúvio. Tem. É que... Eu acho que não está... Não está dando para ver nada. Ô, Dani. Sim. Eu vou passar para você. Fúvio, não sei se você está escutando, mas não está dando para ver nada. Aqui a gente segura no carisma. Vamos segurar no carisma, Dani. Então vamos lá. Complementa aí que tem de problema tecnológico que te segura no carisma. Então, Dani, mas é realmente uma realidade dos municípios, né? E a gente vê que faltam políticas públicas para assegurar que essas ações que já estão sendo pesquisadas, já estão sendo desenvolvidas em níveis científicos, e sejam de fato aplicados, né? Um controle efetivo para que as ações sejam efetuadas, né? Sim, e como o Fúvio disse aí, né, ele lembrou, né, dos recursos, né, dos milhões, né, que se recebe para manter uma mineração. A gente lembra que o estado de Minas, dentro do Brasil, né, é um dos estados que tem o maior número de minas, né, em exploração na atualidade, né. Sim. E tanto recurso, e em nenhum momento esses recursos foram efetivamente utilizados, né, do ponto de vista aí do conhecimento, da produção de conhecimento, para se evitar aí tanto desses problemas, né? Sim. E aí, pegando o gancho, né, no que a Nayane coloca aí, né, foi minha colega de faculdade, que bom que você está aqui, Nayane, né, com a gente. Cada um comentáriozinho de Nayane aqui para a gente destacar. Vai dar um palco para Nayane maravilhosa. E o comentário dela é muito pertinente, né, porque, assim, são 2 anos que não pode ter exploração de areia, são várias comunidades indígenas que deixaram de usar essas águas, né, dos rios, é uma população urbana que agora que já sofria com o problema das enchentes e que agora tem uma enchente carregada aí de minérios de ferro. Então, não tem como, né, não citar, por mais que a dinâmica, né, das chuvas ela já aconteça, né, e sempre acontece aqui na região, trazendo esse excedente de chuva e trazendo essas inundações, não tem como negar, e a parcela de participação, né, especialmente aí no que diz respeito aos danos causados, né? Sim. Então, realmente, é algo realmente drástico aí, e eu vou aproveitar que a gente está numa quebra de protocolo, né, que o Fúvio até fugiu aí, Caiu a internet, né, num evento
né, que é bem tranquilo, que era inclusive para a gente estar bebendo e não pode, né, juntos, né? Tem um livro, né, que eu escrevi, que eu ainda não consegui lançar, né, por causa da pandemia, mas que eu começo a apresentação dele justamente fazendo uma referência aí a todo esse sofrimento que nós tivemos aqui na região por causa desse desastre da Samarco. Já que o Paty, ele faz uma referência de pesquisa com bebida, eu vou traduzir também agora a poesia, né, para o Paty. Tá bom, Tati? Não sei se alguém já fez isso, né? Tá bom demais. Mas eu tentei, né, fazer aí uma reflexão, né, poética sobre o que ocorreu, que diz o seguinte: na terra árida e inóspita, no rio sedento e exaurido, num plano quase sem fim, vejo ao longe a ausência do existir. A ausência que fecunda em um ventre estéril, seco e áspero, pela lama sem fim. Então, assim... que mulher, Brasil! E, infelizmente... Tem que ser poeta, que retada. Infelizmente, assim, os efeitos da lama, né, foram inúmeros, são inúmeros, e foram muito catastróficos, né, a toda essa comunidade, a toda essa região. Eu não gosto, né, sequer de imaginar, né, de uma das cenas que eu presenciei dentro do supermercado na época, de pessoas brigando para ver quem pegava mais galões de água, né. Eu fiquei sabendo desse caso, eu morava em Valadares. Diz que foi um leilão por água, né? Tipo, na época, né? Ou cena até pior, né? Teve cena até pior. Sim. De saquear o caminhão-pipa de água que vinha do Vale do Aço. Porque os caminhões iam lá no Vale do Aço, enchiam com água do rio, lá é Rio Piracicaba, que eles fazem um tratamento, não é com Rio Doce. Uhum. Então, eles traziam a água de lá para cá. Aí começaram a fazer, como é que fala? O exército, né? A polícia, os militares começaram a fazer de batedouros dos caminhões para eles não serem saqueados, porque eles precisavam levar água para os prédios públicos, para escolas. As escolas não tinham condição de receber um volume de água tão grande, aí a Vale teve que comprar aqueles reservatórios de água enorme azuis, aqui perto de casa mesmo, tem um colégio estadual, que tinha no meio da rua, tinha um reservatório desse, que a Vale enchia d'água, né, e atendia a escola e atendia as pessoas em volta que iam lá com um garrafão, com um galão, para pegar água para levar para casa. Isso foi durante uma semana, né? A primeira semana foi a pior semana. Foi a pior semana. A postura da gente, né, brasileiro, diante de tragédias, né? Você vê em outros países o povo se ajudando e a gente ainda tem essa cultura de querer se aproveitar da tragédia ao invés de prestar solidariedade. O pior, Tati, é que nós não estamos muito longe de ter essas coisas novamente, porque nós continuamos como uma sociedade desorganizada, com lideranças negativistas, e o pior, vamos voltar na Zaca de novo. As chuvas intensas da Zaca, quando caem nessas barragens, nós estamos falando de Mariana, mas do lado de Mariana tem as barragens Forquilha 1, Forquilha 2, Forquilha 3, que estão em níveis diferentes de segurança. E a 3 está no nível 3, que é o pior deles. Então, agora a Vale reforçou essa barragem, porque se romper, vai para Ouro Preto, não vai para Mariana, vai para Ouro Preto e vai chegar em Belo Horizonte, nos bairros de periferia, naquele trecho entre Belo Horizonte e Santa Luzia. Então, assim, esses problemas, a mina de Barão de Cocais, né? Isso foi uma coisa recente. Se aquele vertedouro arrebentasse e rompesse a barragem de Barão de Cocais, nós teríamos o segundo crime da Samarco, da Vale, de quem for, né?
porque o rio que passa lá, que eu não me lembro o nome, é um rio pequenininho, passa dentro de São Gonçalo do Rio abaixo, vai para o Rio Piracicaba, e do Piracicaba vem para a gente de presente, e aí o Vale do Aço também dança. Então, assim, nós estamos o tempo inteiro sujeitos a isso, porque nós temos 300 e tantas barragens em Minas Gerais, e a fiscalização do Estado, do poder público, é pequena. Na época da Samarco, nós tínhamos 4 fiscais para fiscalizar essas barragens todas. É evidente que não fiscalizavam. É preocupante, várias barragens aí estão em níveis de risco iminentes, né? Esse é um assunto que a gente ficaria aqui a noite toda conversando, certamente, né, para falar dos desdobramentos. A gente quis falar primeiro sobre o regime de chuvas, para chegar até essa temática, que é realmente, né, crítica e é polêmica, traz várias possibilidades de discussões. A gente está caminhando aí para o final da nossa conversa. Dani, está todo mundo aqui. Belo texto, linda poesia, Dani é ótima. Ei, Dani, esse povo é generoso, isso sim. Eles estão prevendo, já que depois da pandemia, quando a gente acontecer os encontros do boteco, que eu vou pagar cerveja para todo mundo. É caro. Você vê com essa falsa modéstia, essa mulher. Aqui, então, vamos para as perguntas, né? A primeira pergunta que eu queria trazer para vocês foi a pergunta do Uri Alisson. Uri Alisson pergunta, né, sobre a questão do uso do solo em Valadares e região. Quais ações e programas vocês veem como positivos para a mudança desse cenário? E na ausência destes, o que poderia ser desenvolvido? Eita, Fúvio, te cobriu aí, Fúvio. Tem problema, eu tô... Obrigada pelo... Você tá on, né, Fúvio? Tô on aqui, voltou, a internet caiu, você voltou que nem... pois é. Fênix das cinzas. Bom, a pergunta... Pode falar, Dani, pode falar. A pergunta dele é ótima, né? E de uma complexidade realmente grande. Como o Fúvio citou, por exemplo, nas áreas urbanas, né? Como pensar hoje em programas que vão retirar todas essas pessoas que estão, principalmente, quando eu falo retirar, né? Estou me referindo não estou me referindo à ilha, né? Porque a ilha é um caso à parte. A gente tem uma ocupação ali de uma classe média, né, para dentro aqui da cidade, mas me referindo, por exemplo, a outras populações, né, não vou citar bairros, né, mas a outras populações que estão na área ribeirinha ou estão nas encostas, porque as encostas também sofrem muito nesse período chuvoso, justamente por serem as áreas em que a especulação imobiliária não chega. Ou seja, né, você ocupa, você compra muito barato, né? Então, pensar em programas que vão retirar, né, essas pessoas que historicamente ocuparam essas regiões é realmente algo muito grande, algo muito complexo. E que principalmente envolve, né, muito dinheiro em um país inteiro. Se a gente for pegar, né, Brasil, ou especificamente aqui a região sudeste, né, nós estamos em uma região, né, Minas Gerais, em que prevalece os mares de morros, né? Todas as áreas urbanas de Minas, né, elas surgiram em torno dos leitos dos rios. Então, não que o Brasil não tenha dinheiro para isso, porque tem muito dinheiro, a gente sabe que, né, para a corrupção tem muito, né? Mas é algo realmente aí, pensando em área urbana e pensando nesses efeitos dessas inundações, aí, é algo realmente muito, muito complexo. Pensando, né, eu aqui em termos de área rural, né, a gente observa que, inclusive, eu participei de uma banca esses dias, né, que eu trabalho muito interessante, em que era sobre o uso, a apropriação do território, né, o uso agrícola do território por assentamentos rurais, os quais é bem diferente dos grandes latifundiários aqui na região, né. Você tem grandes latifundiários que ocupam de forma né, monocultura, né, de forma extensionista, e que foram esses grandes latifundiários, sem pensar nesse processo ambiental, que causaram os grandes danos, e a partir do momento que você tem, né, o INCRA atuando e reassentando famílias, essas famílias elas vão
tem a tendência de mudar a paisagem, né, desses locais. Então, esse é um programa, né? Essa é uma iniciativa que aqui para a região, pelo que eu observei na pesquisa, né, tem dado certo, né? Porque você tem a substituição de grandes latifúndios que já vinham passando por um processo de degradação por várias comunidades, né, por várias famílias, as quais ocupam, né, têm ocupado esses solos de uma forma mais produtiva, e uma forma mais produtiva atendendo, na maior parte das vezes, as linhas aí da agricultura familiar, né, da agroecologia, né, então uma ocupação realmente que é necessária, porque nós precisamos nos alimentar, mas principalmente ambientalmente, do ponto de vista ambiental, realmente mais sustentável, vamos dizer assim. Um outro aspecto que eu costumo falar muito aí, que nessa área rural, né, nessa área agrícola, e que eu acho que o agricultor sofre muito, né, o agropecuarista, e principalmente os pequenos, né, é porque se a gente for também observar a geomorfologia aí de Minas Gerais, né, o que não é topo de morro é encosta íngreme ou terraço fluvial. Se, né, for preservar tudo que está previsto como área de APP, o agricultor também não sobrevive, né? Então, falta-se muito, a legislação ambiental é muito bonita, né? Mas falta-se muito também esses programas, justamente, de apoio, né, a esses pequenos agricultores. Às vezes, programas de apoio, inclusive com informações. A gente observa que muitos deles são carentes de informações de como produzir de uma forma mais sustentável, de uma forma mais equilibrada. E em relação, né, aos grandes latifúndios, essa cobrança realmente de seguir a legislação, né, de manter as áreas de preservação, a atuação do poder público mais eficaz, mais eficiente, especialmente nessas áreas que estão realmente mais degradadas, né? E aí eu volto também aí na questão da educação, na questão da produção de conhecimento, da produção de pesquisa, né? Nós estamos numa área degradada, né? Existem instituições de ensino com cursos, né, voltados para atender, né, não só essa questão ambiental, mas essa questão da engenharia que envolve, né, todos esses processos, né, de recuperação de solos, né, que isso que é muito importante, que a região está precisando disso, né, de projetos, né, que não fiquem só no papel, que saiam realmente das academias e passem a ser realmente executados, seja com incentivo aí do poder público, principalmente, né, seja com incentivo dessas empresas, né, que vêm, usam, degradam, e que depois, às vezes, dão as costas, né? Tchau. E aí eu não cito, né, só a Samarco, né, mas inúmeras outras. A gente fala sempre da Samarco, que é o que foi mais latente, mas isso, né, acontece com muitas outras. Então, realmente, é uma pergunta complexa, né? Esses programas, né, falta, né, para a execução deles, para mim, essa cobrança maior da sociedade, a junção cobrança-sociedade, estímulo à pesquisa, produção de conhecimento e atuação, né, em termos de fiscalização, de incentivo do poder público. Uma pergunta complexa que foi respondida com a devida complexidade, né? Realmente é um problema muito amplo e que precisa de várias frentes, né, Dani? Sim, obrigada pela resposta. Fúvio, e aí a gente tem uma pergunta, né, que aí a gente fecha as nossas discussões. Tony Mar está aqui falando que quer livro autografado, você que se vire, viu, Dani? Leve esse livro autografado para essa menina. Pessoal, lembrando aqui, né, que a equipe de comunicação está colocando para vocês aí o formulário para vocês preencherem e poderem concorrer ao sorteio. É por sorteio que eu coloquei meu nome, não sou besta. Equipe de comunicação, se meu nome não tiver aí, eu já sei que vocês tiraram. Tô de olho em vocês. Então, dando Fúvio. Vamos ali para a última pergunta, né? O Thiago... Só que antes de você fazer essa última pergunta, eu posso só fazer uma observação para fechar o que a Dani falou? Claro, rapidinho. Rapidíssimo. Eu sei, rapidíssimo. É só lembrar a vocês, eu acho que é um pouco da geografia com a história agora que é importante. Mata Atlântica, pura, fechada, né? Árvores de 40 a 50 metros de altura, troncos de árvores, jequitibás que
você precisava de dar braço 20 pessoas para circundar o tronco de uma árvore. Isso foi devastado, substituído por pastagem. A pastagem empobreceu, resolveram, então, fazer loteamentos. Loteamento, às vezes, não dá certo, então agora eles estão explorando o subsolo, rocha. Vamos explorar o gneiss. Então, começou com a mata, pastagem, loteamento e agora o subsolo. Então, a degradação que a Dani está falando só está aumentando. Ela não está diminuindo. E aumentando a degradação, aumenta a erosão, quando chove, né? Aumenta o escoamento superficial e diminui a infiltração. Com isso, você tem todos esses problemas aí que aparecem para nós. Um efeito em cascata, né, Fulvio? Então, o Tiago ele trouxe a pergunta e a Nayane também trouxe outra, né? Não sei, o Tiago com o tempo um pouquinho apertado. O Tiago ele veio perguntando sobre como a educação ambiental pode contribuir para evitar novos desastres como esses relatados. Grande Tiago. O professor Tiago é uma figura importante do governador Valadares nessa área, né? Eu acho que a educação ambiental ela tem uma importância primordial, mas desde a infância. É muito complicado você trabalhar só numa faixa etária, né? Ela precisa começar lá de baixo com as crianças para que as coisas possam ser modificadas. Agora, evidentemente, existem situações em que a educação ambiental ela pode contribuir emergencialmente. Então, por exemplo, muitas coisas que nós estamos falando aqui têm a ver com a educação ambiental. Muitas pessoas estão nos ouvindo, muitas pessoas, talvez, a partir dessa nossa conversa, vai ter curiosidade em procurar outros assuntos relacionados à área ambiental do local onde ela vive. Mas essas coisas, repito, elas só realmente surtem efeito quando começam na escola. E é difícil de você encontrar um bom profissional em educação ambiental, por incrível que pareça, porque você tem muita gente para pouco profissional. Geralmente você tem biólogos, geógrafos para essa área, principalmente os biólogos, né? O próprio professor Tiago é biólogo, né? Mas é difícil. Entre os biólogos mesmo, você tem dificuldade de ter gente especializada na área de educação ambiental, né? Mas ela pode contribuir muito no sentido de conscientizar o indivíduo, né, desses males que ele mesmo, o indivíduo, produz, né? Como o uso e a má ocupação do solo urbano, por exemplo, e do solo rural, né, Daniela? Já que você falou da área rural. Só para fechar rapidamente, eu acredito que uma das maiores dificuldades para se trabalhar a educação ambiental seja o fato dela ter um caráter transdisciplinar, né? Infelizmente, né, nós somos docentes e nós sabemos da dificuldade que é trabalhar transdisciplinaridade dentro das escolas, né? E a educação ambiental ela vem nesse eixo, né? Então, a dificuldade maior, né, concordo totalmente com o Fulvio, que perpassa e começa com a criança, com as séries iniciais, mas o trabalho, infelizmente, acaba não sendo bem feito, porque ela perpassa também por um trabalho transdisciplinar, o qual nós não somos e não temos sido preparados para realizar. É preocupante mesmo. Ô, Nayane, não vai dar para fazer a pergunta da Nayane, que perguntou o papel das acas. Faz sim. Não, um minutinho então, hein? Direto ao ponto, não vamos deixar a Nayane então na mão, não. Nayane, vamos lá, Nayane. Então, qual o papel das acas, as acas voltando aí, das acas na eficácia dos programas de recuperação das áreas degradadas no Médio Rio Doce? Rapaz, essa daí sabe mesmo do conteúdo, meu filho. Eu não entendi a pergunta. Como é? A influência das acas? Qual o papel das acas
na eficácia dos programas de recuperação das áreas degradadas do Médio Rio Doce. Nayane, eu acho que não é o papel da ZACA, o papel é do ser humano em recuperar as áreas degradadas para que os efeitos da ZACA não sejam sentidos como vêm sendo sentidos. Porque a ZACA é um mecanismo atmosférico e que contribui para chuvas intensas, e quando a sociedade não está organizada, uma pequena chuva pode dar um efeito de tempestade. Mas quando a sociedade ela é organizada, ela não está vulnerável, né? O efeito de uma tempestade pode não causar nada para essa sociedade. Então, a sociedade é que tem que estar preparada para a ZACA, já que ela acontece quase toda a estação chuvosa. Tá, com essa resposta, dona Fúvio, que a gente feche aí a nossa mesa. Mais uma vez, muito obrigada, Dani, Fúvio, por terem aceitado aí o convite, de trazer os resultados das pesquisas de vocês, do que vocês vêm acompanhando ao longo dos anos, e trazer para a gente, né, de uma maneira tão didática. Muito obrigada pela oportunidade, antes de tudo. E tem um ótimo descanso, muito obrigada, mas a gente vai fazer o sorteio. Ô, Dani, você não quer sortear um livro seu, não, para o pessoal? Podemos, Podemos sim. Eu quero. Ó, equipe de comunicação, meu nome está aí. Eu quero que meu nome esteja na roleta Roda Jequiti. Esse livro aí é o da Dani? Bom, eu estou fora desse sorteio. Você caiu. Como eu sou um ex-orientador dela, ex-professor dela, eu tenho direito a um exemplar autografado. Portanto, eu não estou nessa... Tá certo? Você deixa o meu para mim, hein, ô Fúvio? Larga de ser zoião. Que eu vou ganhar agora no sorteio. Eu sou besta. Tá certo. Gente, muito obrigada, Dani, Fúvio. Tenham um ótimo descanso. E seguimos, né, nos cuidando, porque a pandemia ainda está aí, gente. Tá pau quebrando. Se cuidem, por favor. Não acabou, a gente ainda está bem no meio, né? E obrigada, gente, pela essa oportunidade, tá bom? Eu agradeço. Eu que agradeço. Eu agradeço ao pessoal da Univale também, e todos os mais colegas aí do suporte, o Samuel, o Daniel, enfim, todo mundo. Tá bom? Obrigada. Um abraço, fiquem em paz. Isso aí. Beijo. E aí, minha gente, vamos para o nosso Roda Jequiti, depois de um bate-papo desse, para a gente refletir muito sobre as perspectivas do que vai acontecer aí para frente, e da gente estar cada vez mais atento, né, pessoal? Vocês perceberam que é importante ter o controle, o monitoramento, isso também parte de poder público, de políticas públicas, e nós, enquanto humanos, pessoas, políticos, precisamos intervir e precisamos cobrar, né? Então, é bom para a gente ficar mais atento, né? E mais consciente das nossas atitudes também. Então, cadê o pessoal aí da comunicação? Qualquer uma Roda Jequiti? Roda Jequiti. Vocês viram que o formulário foi fechado, né? Então, quem colocou o nome, colocou. Quem não colocou, não coloca mais. Fechou a tampa do caixão, que a gente vai rodar assim mesmo. E com o meu nome. Olha só, daquelas zoiudas. Mas vocês fiquem tranquilas, porque aqui eu sou azarenta demais. Azarenta com força. Então, pode ficar tranquilos que meu nome pode ficar aí repetir umas 10 vezes lá na roleta, Roda Jequiti, que não vai, vocês não vão perder. Eu sou azarenta demais. Dani tá fazendo um sucesso, viu, filho? Tá todo mundo aqui querendo os livros de Dani. Essa dona Dani é retada, a bicha é retada. A gente só trouxe, só o top de linha para vocês aqui. Vocês estão achando o quê? Que a gente é besta? Não é besta, não. Ai. Cadê? Cadê minha roleta? Roda Jequiti. Cadê minha roleta? Oi! Vou jogar um aviãozinho do Silvio Santos. Cadê?
Valeu cada minuto. Parabéns pelo excelente trabalho. Obrigada, Adriana. Muito obrigada. Espera lá que os meus amigos estão conversando aqui comigo. Segura aí. Então, deixa eu segurar no tchan, que estão lá computando, colocando no roda-roda Jequiti, e eu vou aqui segurando no carisma. Trava na beleza. Estou aqui segurando no carisma, vocês aqui, vocês tudo doido para poder rodar nosso roda-roda Jequiti. E eu doida para ganhar o meu presente. House Malt, patrocina ela, House Malt! É cerveja boa da Zorra, rapaz! Rapaz, eu quero essa cerveja! Meu pai eterno queria, viu? Queria nós tudo, ó, no barzinho, sentado, batendo resenha, porque o pós-debate é ainda melhor, né? Porque aí a gente vai lá tomar uma cervejinha com o nosso bate-papo de boteco. Então, aí, ó, coloque um livro no sorteio e me avise por e-mail depois quem ganhou da Tati. Vai ter que ter dedicatória, hein, Dani? Vai ter que ter dedicatória. Ai, ai, eu quero. Quer saber, não? Tá todo mundo disputando a tapa, este livro, dessa maravilhosa. Dom Luciano, vamos aqui, segurando na beleza, segurando aqui, trava na beleza, segurando o carisma, segurando aí as expectativas de vocês, porque é assim, né? Quem sabe faz ao vivo, a gente se vira nos 30. Chama aí o Faustão. Olha aqui! Cadê o Faustão? Faustão tá saindo da Globo, gente. Como assim? É o fim dos mundos. Papai, o que vai ser do meu domingo sem os memes do Faustão? Não sei. Eu não sei. Me manda um e-mail do. Pode deixar, Dani. A gente marca a entrega, todo mundo devidamente protegido. Olha aí, meus amigos trouxeram. Cadê? Desce a barra de rolagem aí, que eu quero ver se meu nome tá aí no meio. Eu tô fazendo aqui a conferência. Ó, Tony Mar colocou. Olha a equipe de comunicação. Essa equipe é foda, viu? Daniel, Samuel. Isso mesmo. Colocou meu nome, eu quero mesmo, quero concorrer. Mas vocês fiquem tranquilos aí que eu não faço nada para ninguém. E aí? Eu vou colocar para girar já? Coloco minha equipe. Coloco ou não coloco? Deixa eu escutar aqui no ponto eletrônico. Equipe? Roda no roda? Sim. Cadê meu nome? Uai, Fulvio, você colocou seu nome lá no formulário, Fulvio? Uai, Fulvio, não colocou, Fulvio? Que dó do Fulvio. Que dó! Ô, Fulvio. Equipe de comunicação. Deixa eu escutar aqui meu ponto eletrônico. Ponto eletrônico, o que vocês estão falando aqui para mim? Quê? O que, equipe? Coloca. Tá, beleza, equipe. Então vamos lá, equipe. O cara que era roda, 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 rodou! Ué? Ah, tá. Deu uma paralisadinha. Vamos lá. Vamos, 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 vamos. Tô falando. Eu posso ter meu nome umas 20 vezes. Eu nunca vou ganhar essa bagaça, não. Nunca vou ganhar. Não esquece. Cadê? Cadê o nome da pessoa que foi sorteada? Foi a Andréia? É isto mesmo, Brasil? Roda, 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 roda! Eu não estou conseguindo ver. Quem que ganhou? Equipe que ganhou, quem ganhou? Estou escutando aqui no meu ponto. Andréia Aranha Duarte Vespasiano. Andréia tá aí? Porque se a Andréia não tiver aí, ela comeu mosca. Cadê? Engenharia Civil marcando presença. Olha só essa galera aí, hein? Será que a Andréia tá aí? Porque, ó, a galera que tá online aqui tá jogando murucubaca ali, Andréia. Tá mentalizando. Andréia não tá. Andréia não tá on. Andréia não tá on. Será que a Andréia tá on? Será que a Andréia tá aí? Cenas dos próximos capítulos. Olha eu aqui, Rafael. Ué, Rafael, você não é a Andréia, rapaz? Olha eu aqui. Será que vai ser minha de novo? Eu quero, viu, Camila? Eu acho que a gente tem que ter outra oportunidade. Cadê a Andréia? Tô de olho, tô aqui caçando a Andréia aqui no bate-papo, dando sinal de vida. Tá rolando um bate-papo da galera. Vixe, acho que a Andréia não tá. Vamos rodar de novo. Roda, roda, Jequiti. Coitada da Andréia. Tadinha da Andréia. A sorte chegou, ela desperdiçou.
Ô, tadinha de Andréa. Bora, 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 bora. Roda, roda, roda. Roda, roda, roda. Roda, 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 rodou! Rita de Cássia Lopes Moreira. Será que Rita tá aí? Tô sentindo aqui, ó, a torcida negativa para que Rita não esteja aqui, porque todo mundo quer ficar bebendo bem demais com a cerveja aí da House Malt, que vocês não são boba, eu também não sou boba, coloquei meu nome para isso mesmo. Larissa é meu. Ô, Larissa, não foi seu, não. Cadê Rita? Rita, tu tá aí, mulher? Você tá aí com a gente? Cadê Rita? Ô, Rita, volta desgramada. Cadê Rita? Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Cadê Rita? Rita apareceu, não apareceu? Ô, Rita, volta desgramada. André desapareceu, Larissa. Agora a gente rodou de novo para Rita. Cadê Rita? Rita também não está. Gente, ó, Andréia, estou aqui. Uai, Andréia, tu demorou demais, minha filha. Deu 2 ganhadores. Acho que tem que rodar mais uma vez para desempatar. Esse Heitor é olho junto, viu? Rapaz. E aí, produção? Deixa eu escutar a produção aqui, produção. Escutando no ponto. Estou conversando aqui no ponto com minha produção. Produção, o que a gente vai fazer, produção? Roda novamente. Uai, mas a Rita apareceu, produção. Depois de um tempo, até a André apareceu depois de muito tempo. Como fazemos, produção? Um beijo, Fúvio. Bom descanso, obrigada. Roda, vai rodar. Ixi, Maria. Ó, vocês ficam de olho, gente. Pelo amor de Deus, a sorte vem, aparece, vocês deixam ela ir embora a cavalo. Vai rodar de novo. Vai rodar de novo. Vamos lá. É, Rita. É, Andréa. Como é que vocês deixam fazer um trem desse, meninas? Aurene Francisca Teixeira. Cadê a Aurene? A Aurene tá aí? Aurene. Piririm, piririm, piririm. A Aurene ligou pra mim. Quem é? Cadê a Aurene? Ô, Rita, mas tu demorou, Rita, pra aparecer, Rita. Tem que ficar de olho, Rita. Faltou. Ó, Larissa, para de jogar urucubaca. Cadê a Aurene? A Aurene apareceu. Olha, essa Aurene não é besta, não, viu? Tava ali, ó. Marcou presença. Aí é bicha retada mesmo, viu? Tava ali de olho. Aí a Aurene apareceu. Marmelada não é ela. Ué, a gente não vai sortear o livro de Dani, não? Produção. Tô falando no ponto com vocês. E o livro da Dani, produção? Vamos lá para o livro, produção. Aurene, você vai. A produção. A produção vai entrar em contato com você, viu, Aurene? Daqui a pouquinho, produção tá entrando em contato com você, combinando tudo direitinho para poder entregar o seu kit da House Malt. É, Aurene, eu vou sentar e chorar, Aurene. Tu ganhou, eu não ganhei, me lasquei, Aurene. Ó, agora tá todo mundo aqui na disputa do livro, na disputa do livro. Então, vamos, produção. Roda, roda, Jequiti, produção. Roda, 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 roda. João Pedro Gonçalves. Chama o VAR. Chama o VAR. Cadê João Pedro Gonçalves? João Pedro, tu tá aí? Eu acho que João Pedro tá aí, viu? João Pedro já tinha comentado antes. Eita, que esse João Pedro não é besta, não, viu? João Pedro, tu tá aí, João Pedro? Eu quero ver, João Pedro, tu tem que aparecer se estava aí antes. Ah, João Pedro não moscou, não. A gente não vai pedir o VAR, não, hein? Arrasou, João! Meu sobrenome do meio, Gonçalves. Tudo bem, João. Arrasou. Lari, não foi dessa vez. Mas daqui a pouco, quando essa pandemia passar, a gente vai para um barzinho comer um espetinho, tá bom? Tamo junto. E amanhã, gente, nós temos a continuidade do nosso evento, viu? Novamente, começando às 19 horas, temos uma mesa às 19 horas e outra mesa às 20h30. Então, se eu fosse vocês, eu não perderia essa oportunidade. Fiquem ligados. O Pátio of Science é uma realização da Univale com
o apoio do IFMG e da UFJF, ambos do campus Governador Valadares, e contou aí com o suporte da Mustache e da House Malt, nos dando esses brindes tão disputados aí pela galera, né? Então, galera, amanhã a gente se vê às 19 horas para o nosso dia de encerramento do Party of Science. Muito obrigada por estarem aqui, obrigada por terem prestigiado nosso evento, e tenham uma ótima noite, um bom descanso. Larga de var, Lari. Então, beijo e gratiluz para vocês, fiquem com Deus, se cuidem, galera. Beijo, tchau! Olhe, vem aqui que eu vou tentar dizer o que é que você faz comigo quando eu te vejo. Veja bem, talvez possamos ir um pouco mais além que isso. Deixa eu conduzir você pra minha sina, pois algo me fascina em ti, que eu nem sei que nome dá. Somente uma universidade completa te conduz para uma vida de sucesso.